Semana passada saiu o resultado, um estudo, estimando quantas vidas foram salvas pela vacinação aqui no Brasil. Principalmente, se a gente lembrar qual foi a vacina que começou a ser usada primeiro aqui, a Coronavac, mas também a vacinação pela vacina da AstraZeneca, feita pela Fiocruz. Então, Coronavac feita no Butantan, AstraZeneca feita na Fiocruz, foram as primeiras que a gente usou aqui no Brasil, porque foram compradas à revelia do governo federal, que não queria comprar vacina, não estou contando nenhuma novidade aqui. Essas vacinas salvaram entre quem tem mais de 60 anos, porque é mais fácil de calcular para esses grupos, porque foram os primeiros a se vacinar, e você pode depois comparar eles com os grupos mais novos, quanta gente continuou morrendo, lembra? Fazia isso em toda a live aqui, nas últimas lives de novembro e dezembro, falar, olha, você vê a morte caindo primeiro nos vacinados e depois ela cai nos outros e por aí vai. Fizeram isso agora de maneira competente, com estatística, com bons cálculos, publicaram um bom estudo, calculando que entre quem tem mais de 60 anos, a vacinação salvou, em 2021, por volta de 76 mil vidas, diretamente, entre quem tem mais de 60 anos, por causa das vacinas. Por que eu quero dizer diretamente? Porque além dessas 76 mil vidas com mais de 60 anos, tem as vidas com menos de 60 anos, vão ser menos vidas porque o risco era menor e porque a situação já estava mais controlada, e tem as mortes evitadas indiretamente, porque quem não pegou Covid porque estava vacinado não transmite, porque quem precisou de atendimento no hospital por causa de um problema renal ou outra coisa tinha leito disponível, porque os profissionais de saúde pararam de ficar doentes. Então essas todas são consequências indiretas da vacinação que são mais complicadas de calcular. Diretas, vou comparar quantos estavam morrendo antes da vacina, quantos morreram depois, em relação a quem não tinha sido vacinado ainda, pelo menos 76 mil vidas salvas pela Coronavac e pela AstraZeneca aqui no Brasil, por terem vacinado os idosos o quanto antes. Lembra daquelas perguntas de ministro da saúde, por aí vai, de para que essa ansiedade, para que essa angústia, que essa pressa não se justifica, que esse povo é tarado por vacina? Pois é tarado por vacina para salvar 76 mil vidas só entre quem tem mais de 60 anos com a vacinação só no ano de 2021. Isso foi o que a gente salvou com essa vacinação. Mais uma vez que você calcula isso, você também pode fazer uma outra conta, que é o que aconteceria se essa vacinação tivesse começado mais cedo. Se tivessem atendido a nossa angústia e comprado vacinas antes, se o Brasil tivesse respondido aos e-mails, aos contatos e comprado vacina sem propina. Compramos vacina sem propina, mas se a gente tivesse optado por fazer isso antes, se a vacinação tivesse começado 8 semanas antes, no ritmo em que ela aconteceu no Brasil, ninguém está falando em começar o ano de 2021 com um estoque inexistente de 400 milhões de doses de vacina que estavam tentando comprar num shopping. Se tivessem feito o ritmo que a gente fez de vacinação mais antes, 2 meses antes, seriam mais 48 mil vidas salvas, ao menos, segundo esse estudo. Vou colocar o link no Saiba Mais também, vou deixar para vocês disponível, só levando em conta quem tem mais de 60 anos, só levando em conta vidas salvas diretamente. Então posso falar tranquilamente para vocês que isso é o mínimo que dava para salvar. Isso é o mínimo que salvaram, 76 mil vidas com a vacinação, e dava para ter salvo mais 48 mil vidas outras, no mínimo, começando a vacinar antes, quando essas vacinas já estavam disponíveis, mas o governo não queria disponibilizar aqui. Então, quero fazer essa ressalva do quantas vidas as vacinas já salvaram aqui no Brasil, pelo menos. Tendo feito essa ressalva, nesse momento agora, com a chegada da Omicron, a gente não sabe como que essas vacinas vão desempenhar frente à variante Omicron. O que a gente tem até aqui são resultados de anticorpos de pessoas que foram vacinadas contra o vírus em laboratório para elas. E a gente não sabe a proteção que elas provêm, em especial a Coronavac. A AstraZeneca, a gente tem resultados do Reino Unido, da África do Sul, de outros lugares, mostrando que ainda tem uma proteção parcial, e essa proteção é muito restaurada com a dose de reforço. Muito importante agora o que a Anvisa acabou de autorizar, que é a produção do IFA pela Fiocruz para fazer mais vacina da AstraZeneca aqui no Brasil, ou melhor, mais vacina de Oxford, porque essa altura já não é mais da AstraZeneca, é a Fiocruz que vai fazer,
para fazer mais vacina dessa de adenovírus aqui no Brasil, porque se a gente tiver que atualizar, se a gente tiver que fazer mais doses de reforço, fazer uma versão nova da vacina, a Fiocruz tem a autonomia de produzir a vacina aqui e não depender de reagente vindo de fora, pelo menos não tanto, é fenomenal. Então, essa vacina a gente já sabe que funciona ainda contra a Ômicron e que com a dose de reforço isso é restaurado pra caramba. Uma pessoa com a vacina da AstraZeneca, com 2 doses de AstraZeneca e uma terceira de RNA, vai ter uma proteção contra a Ômicron equivalente a quem tomou 2 doses contra as outras variantes, tá? É uma ótima proteção. Mas a Coronavac, a gente não tem esse resultado de mundo real ainda. Os países por onde a Ômicron passou não vacinaram com Coronavac. Ela está chegando agora no Brasil, no Chile. A China está segurando esse vírus para fora faz bastante tempo e não tem esses resultados ainda. E um resultado da semana passada em laboratório, pegando os anticorpos de quem tomou 2 doses de Coronavac e tomou uma terceira dose de RNA da Pfizer, mostram que ainda não aparecem anticorpos em laboratório para neutralizar o vírus. O que isso quer dizer? Para fazer um disclaimer todo aqui. Isso quer dizer que quem tomou 2 doses de Coronavac mais uma dose de Pfizer pode não fazer anticorpos suficientes para impedir o vírus de entrar no corpo. Se puder extrapolar os resultados de laboratório para a imunidade da pessoa. O que fica de fora do laboratório, que a gente está vendo que é muito importante na Covid até aqui, é o resto da proteção imune que as vacinas despertam, que é a proteção celular. Essa proteção celular é o que tem feito com que as pessoas peguem a Ômicron, mas não desenvolvam casos graves. Então, esse resultado de laboratório para a Coronavac com uma dose de reforço não me fala sobre quanta proteção as pessoas ainda têm contra o vírus no mundo real, no corpo delas. E por tudo que a gente viu até aqui, o esperado é que ainda seja uma boa proteção, mas a gente não tem esse resultado. Então, tendo visto isso, que a produção de anticorpos não chegou lá em cima para quem tomou o reforço o suficiente para impedir o vírus de entrar no corpo, que é o que acontece com algumas outras vacinas quando dá essa dose de reforço, eu vou dar para vocês aqui a avaliação do Júlio Croda, que é epidemiologista, que trabalhou no Ministério da Saúde, que trabalha na Fiocruz até agora, que avaliou muitos dados de coronavírus no Brasil, incluindo a resposta imune de quem tomou a Coronavac, incluindo doses de reforço, e ele fala que o ideal é que a gente acompanhe quem tomou só Coronavac, principalmente entre os mais velhos, e principalmente quem tomou a terceira dose de reforço, também de Coronavac, para saber se essas pessoas não vão precisar de uma outra dose de reforço de vacina de RNA. Ele falou que já alertaram para o governo de São Paulo, que foi onde se usou 3 doses de Coronavac, que é bom ficar esperto, tá ali no gatilho para correr rápido se tiver a necessidade de dar uma 4ª dose de vacina para essa população. Então, falei das vidas salvas pela Coronavac antes para dizer que é uma vacina que funciona muito e que salvou muita vida aqui no Brasil, mas é um incerto agora em relação ao Ômicron e a gente tem esses resultados que não dizem que a proteção está presente ali 100% para tudo que a gente espera. Pode muito bem estar presente e a gente precisa ver como os casos vão acontecendo para saber o que vai rolar aqui no Brasil, mas isso é uma das coisas que nos deixa um pouco incerto a respeito de como a Ômicron vai rolar aqui no Brasil. A gente já está vendo mais leito ocupado em muitos lugares, mas principalmente em lugares que não vacinaram tanto, e a gente não sabe nos lugares que vacinaram mais, principalmente com a Coronavac, como que ela vai desempenhar contra o vírus. Eu espero muito, acredito bastante, que as hospitalizações vão continuar reduzidas, e bastante, mas tem uma população especial que a gente tem que estar muito atento, que são as pessoas com mais de 60 anos, que foram vacinadas mais com Coronavac e que têm um declínio mais rápido da resposta imune. Então são os mais vulneráveis. Foram vacinados primeiro, então a imunidade já pode ter caído um tanto, tomaram reforço, eu espero que tenham tomado, mas nem todo mundo tomou reforço e é importante correr para essas pessoas tomarem a terceira dose até aqui e a gente tem um pouco dessa incerteza. De qualquer forma, vou dar para vocês um último gráfico aqui para dizer o que eu acho que a gente não vai ver aqui no Brasil. Então, para pegar um caso bastante sério, vamos comparar com a Rússia. Só para finalizar aqui, para vocês entenderem a diferença que as vacinas fazem e tudo o que está acontecendo. A Rússia tem um problema de subnotificação tremendo, sabido, reportado por eles, está nos números oficiais, eles só registram como morte por Covid o que não pode ser registrado como infarto ou outros problemas que podem vir da Covid. Então, o número de excesso de mortes
deles, as mortes que acontecem mais do que anos anteriores, registram melhor o que aconteceu com a Covid. Então eles têm casos, eles tiveram uma onda menor do que a do Brasil primeiro, como o inverno deles é diferente do nosso, isso está um pouco fora de sincronia, tiveram outra onda e agora estão numa terceira/quarta onda aqui acontecendo. A essa altura, terceira, quarta onda, enquanto o Brasil teve casos, uma onda, a onda de 2021 e foi lá para baixo, foi o que eu falei até agora há pouco, né? E a gente teve essa queda de mortes muito mais acentuada do que a queda de casos por causa da vacinação. Então a vacinação aqui no Brasil, que já chegou a mais de 66% dos brasileiros, mais de 2/3 do Brasil já tomou 2 doses de vacina, e eu não sei dizer o número completo, porque a gente não tem números oficiais atualizados, a gente viu a queda de mortes. A Rússia não chegou a 40% da população direito com 2 doses. Olha o que aconteceu com essa última onda deles aqui, ó. Eles estão batendo recorde de mortes, de novo, agora, com a Delta e com a Omicron, porque não tem vacinação. Então a Rússia, semana passada, no final do ano passado, final de novembro, eles chegaram a registrar ao longo do mês de novembro 115 mil óbitos em excesso. Então, óbitos oficiais por Covid, 1.000 e tantos por dia, mais uns 2.000 por dia, em cima desses, todos os dias que não estão nos números oficiais. Para chegar em 115 mil óbitos por dia, são mais de 3.000, 3.500 ao longo do mês de novembro inteiro. A essa altura da pandemia. Os números de mortes em excesso que estão no Ministério da Estatística, algum nome desses, russo, não estou tirando esse número do bolso, tá? É número oficial deles, já podem estar batendo quase 930 mil mortes por Covid lá no total. Quer dizer, 930 mil mortes geral, a grande maioria disso Covid, tá? Só que a Rússia não é um país com o tamanho do Brasil. A população deles é de 144 milhões. Com 144 milhões de russos, eles bateram 930 mil mortes em excesso já. E esse número continua subindo. Isso é o equivalente ao Brasil ter visto nesse período, corrigindo para a nossa população, 1,3 milhão de mortes aqui. É 1.350.000 mortes. A gente não viu isso. Tá? Mesmo se a gente pegar excesso de mortes no Brasil, subnotificação e outras coisas, a gente está mais próximo, como eu disse, de 700 a 800 mil do que isso aí. Por quê? Porque aqui a gente teve vacina. Porque aqui a gente subiu a vacinação para quase 70% dos brasileiros, enquanto na Rússia eles estão agora chegando em metade da população vacinada, porque começaram a distribuir a vacina cedo demais, antes de ter a aprovação por segurança e outras coisas, e a população ainda continua desconfiada da vacina por lá, que pode muito bem funcionar, mas que não está sendo adotada por conta dessa desconfiança, e essa é uma das importâncias do papel da Anvisa. Então, a gente pode esperar a Omicron causando problemas no mundo todo, principalmente onde não tem vacina. Aqui no Brasil, a gente tem vacina, a gente se segurou muito bem até a Delta, mas como eu disse para vocês, a gente não sabe qual vai ser a situação com a Omicron agora. Então eu queria dar os dois resultados de laboratório e de alguns lugares em que a Omicron tem causado menos internações. Então é um sinal de que ela pode causar uma doença mais leve em vacinados, mas onde falta vacina, onde a situação não está tão boa, ela ainda causa muito problema. Vocês estão vendo os números por aí. Estados Unidos, Rússia e outros lugares. E daqui mais um mês e meio, os números de mortes da maioria dos lugares vai refletir melhor essa situação, porque você tem esse intervalo de 20, 30 dias entre a pessoa pegar a Covid, ser internada, precisar de um cuidado maior e se recuperar no hospital ou acabar morrendo de Covid. Se você coloca em cima disso o atraso de dados, isso passa de um mês. Então, o resultado daquela paredão de casos da Omicron que a gente viu até aqui, a gente só vai ver nos óbitos mais para o final do mês de janeiro, quando já é tarde demais para controlar qualquer coisa, porque o vírus já está se espalhando muito. Então, ficamos nessa dúvida aqui no Brasil. Não temos números oficiais, não temos resultado, mas a gente tem a vacinação aí, tem a dose de reforço para vocês, e daqui a pouco deve começar a vacinação infantil, que já vai vir tarde, mas antes tarde do que nunca, para poder vacinar as crianças que estão voltando em aula logo mais. Vou continuar atualizando vocês por aqui, vou continuar falando o que está acontecendo, conforme a gente tiver mais resultados da Omicron, ou os nossos números forem restaurados, e eu puder falar mais sobre cada estado e o que está rolando por aqui. Tinha dito para vocês, lá em 2020, que a gente estava entrando numa maratona, lembra? Falei, acho que na live que teve mais view lá em março, que não era uma corrida
de 100 metros rasos era uma maratona que a gente ia ter que ter gás para continuar correndo ela por muito tempo. Estamos aqui ainda. A essa altura, se você tomou suas 2 doses, 3 doses, pode ficar mais tranquilo. A chance de você ter complicações com Ômicron, Delta ou a próxima variante que vier são menores, mas continua se protegendo, evita pegar isso, porque mesmo que você não tenha complicações, você não sabe para quem você pode passar esse vírus e como as outras pessoas podem ficar. Então espero que continuem todos bem, continuem se cuidando, usando máscara, PFF2, que oferece a melhor proteção, e se cuidem porque a gente ainda vai ver muito caso de Ômicron por aqui, e eu nem vou falar de carnaval. Tá? A gente vai ver ao longo desse mês de janeiro como é impensável discutir festa, aglomeração e outras coisas, carnaval ou não, na rua ou em lugar fechado, pelos próximos meses por conta da Ômicron. Tá? A gente ainda não está vendo o tamanho do negócio aqui. Dá para fazer uma comparação que eu já fiz antes. É como falar que a gente não tá vendo hospitalização agora com a Ômicron. É como alguém dizer, olha, da última vez que o prédio pegou fogo, ele levou 4 horas para pegar fogo e um monte de gente saiu intoxicada com a fumaça. E agora, em 5 minutos, o prédio inteiro pegou fogo e não tem ninguém ainda intoxicado com a fumaça. Então é sinal de que esse fogo não causa tanto problema. Você tem que levar em conta esse tempo, tá? Pode ser que esse fogo de agora da Ômicron cause menos problema. Deve causar menos problema para vacinados. Mas olha o tanto de coisa que está pegando fogo agora. A gente ainda vai ter algumas coisas por aí. Então, se cuidem bastante, cuidem dos seus, usem máscara.